Acontece, cada um seguiu um caminho. Tiba, assim como a Rosângela se apaixonou pelas feridas, eu me apaixonei pela gestão, por liderança, por liderar, Uhum. me apaixonei pelo Sistema Único de Saúde. Tanto é que o meu TCC foi em cima do controle social, onde tinha parte da gestão, onde tinha parte dos cidadãos e tal. Então, eu fui trabalhando nesse sentido e gostava muito de política também. Tanto é que eu estava no Uhum. movimento estudantil e já era muito bem resolvido, sabia o que eu queria. Então, eu enveredei para essa parte, fui gestor de saúde de 3 municípios do interior, inclusive no município que o Bruno é filho de lá, Manacapuru. E Manacapurana. aí fui gestor durante algum tempo lá. E daí segui minha carreira, fiz especialização em planejamento e orçamento público em saúde pela Fiocruz e fui enveredando para isso. Trabalhei no Conselho de Secretários Municipais de Saúde, no COSEMS, trabalhei no Ministério da Saúde como referência para o programa Mais Médicos, voltei novamente para ser secretário no município de Novo Aripuanã em 2017, depois fui para a cadeira da docência, sempre trabalhando a questão do SUS, gestão, na enfermagem, na medicina. Fiquei durante 3 anos ali na medicina, na Newton Lins, dando aula, e na enfermagem também. E voltei em 2020, 2019 voltei para atuar como enfermeiro, 2018, 2019, na assistência. Depois me tornei gestor dentro do hospital em relação à gerência de enfermagem. Enfim, sempre trabalhando na área da gestão, né? E aí, quando foi em 2018, eu decidi transicionar a carreira. 2024, né? Transicionar a carreira, porque já tinha sido novamente secretário de saúde, né? Dentro da política, você tem um teto, né? Dentro da gestão da saúde, você tem um teto. Ou você sai para candidato a prefeito, ou você sai para vereador. E aí eu queria experimentar, porque dependendo, depois eu tinha que me entender quem eu era de fato, para poder dizer, não, agora eu posso ir para outro caminho. Quem tem um perfil de influência e dominância como eu, perfil comportamental, a Uhum. gente sempre a gente é moldado e movido por desafios. Então, eu quero algo novo. O que é algo novo? Vou transicionar minha carreira, vou ver o que eu posso fazer. Tenho a veia do empreendedorismo da minha mãe. E aí me apaixonei por vendas. Vim para dentro da Febracis. Dentro da Febracis fui trabalhando a questão dos treinamentos. Estou numa jornada de transformação. Por isso que eu falei, eu sou um homem em constante transformação. Nossa, essa Então, trajetória e é aí essa trajetória incrível. e aí eu vou dizer, vou usar isso aqui, vou canalizar para a gente trabalhar uma transformação não só do Ricardo, da Rosângela, da Silvia, que é a nossa sócia aqui, inclusive que a gente quer dar um abraço aqui nela, que está passando por um momento difícil, desafiador com a irmã dela, que está hospitalizada, mas assim, é a união de propósitos. Propósito da Silvia, propósito da Rosângela, propósito do Ricardo. E aí, essa chama, isso que tem dentro da gente que nos move, de fazer uma transformação, não só do Ricardo, da Rosângela e da Silvia, mas de uma geração. Né? Estourar a bolha, sair da caixinha aquela. Porque assim, o enfermeiro, quando, na nossa época, ou era urgência e emergência, ou era unidade básica de saúde. A Rosângela nunca quis ser só uma enfermeira ali assistencialista, ela queria o protagonismo. O Ricardo nunca quis ser um enfermeiro assistencialista, apesar de ter trabalhado na assistência, e louvável quem gosta. Há quem goste de estar na assistência, perfeito. Mas você pode também ter outros ganhos como um enfermeiro, não só estando preso ali, porque a gente acaba vendendo, Caio, aquilo que a gente tem de mais valioso na nossa vida, que é o nosso tempo. E quando você descobre quem você é, a sua real identidade, e qual o valor que é o teu tempo, aí tudo se transforma. Aí vem uma metanoia. Tudo muda. Que bacana. Em que momento que vocês se reencontraram, Rosângela? Pois Você é. voltou para Então, Manaus? assim, para entender, né, esse ponto aí do nosso reencontro, eu tenho um pouco da minha trajetória, né? Saindo da Uhum. universidade, obviamente, eu quero ser empreendedora, eu quero, né, trabalhar e mas a gente entende que a vida, mais uma vez, ela vai te levar para um outro caminho e no momento você não entende, mas você vai, né? Então, eu trabalhei ainda assistencialista, trabalhei no serviço de atenção domiciliar como estomaterapeuta aqui no estado do Amazonas, né? Trabalhei também em hospitais privados e aí fiquei nessa parte hospitalocêntrica, né? Saindo um pouco porque ia, né, até o paciente no seu domicílio, então era algo muito maravilhoso também ainda né, obviamente, e como estomaterapeuta. Mas eu sempre disse, poxa, estou fazendo isso, claro, amo, vou dar o meu melhor, mas nunca deixei de lado aquela vontade. Então surgiu
né, oportunidade de você estomaterapeuta, você gostaria de passar do processo seletivo, participar, desculpa, de uma multinacional? Eu disse, nossa, como assim? Primeiro que eu nem como multinacional, como enfermeiro na multinacional, isso não estava no leque, né? Como o Ricardo falou, só tínhamos X opções. Então, essa foi uma opção já extra. E eu disse, bom, vou participar do processo seletivo, vou tentar. Eu gosto também de desafios, vou tentar. Tentei, né? Fiquei, na época, fiquei 8 anos na região norte, trabalhando pela multinacional. Ganhei prêmios, inclusive, também, né? Que Ganhei prêmios, bacana. e internacional, enfim. Mas o que que tem dessa trajetória, né? Aí, eu era uma enfermeira, como eu não deixei de ser enfermeira, atuando muito aí, de uma forma muito intensa com a estomaterapia, mas com o conhecimento técnico e científico, com a tecnologia e com toda uma gestão de negócios, com toda uma estratégia de negócio. Porque você ia vender um conhecimento, você ia vender um conhecimento científico, porque nós vendemos isso também. Nós, enfermeiros, nós não temos consciência de que a gente vende um serviço, muitas vezes. Nós prestamos serviço, mas nós somos remunerados. Então, isso é uma venda, né? Isso já é Com uma venda, certeza. né? Então, o que que acontece? Então, nesse sentido, passei 8 anos na empresa, obviamente, mas sempre querendo, né, chegar até aqui. Mas eu entendi, eu precisava entender, aprender e viver mercado, negócios. Porque o enfermeiro, ele tem gestão, Caio? Tem. Ele tem gestão, ele tem administração? Tem das paredes da porta da UBS ou de um hospital para dentro. Mas você não consegue ver um horizonte. Você não consegue dizer assim, existe um horizonte além disso? E que tipo de gestão eu sou? Obviamente, nós gerenciamos indicadores, mas não os indicadores de performance que um empresário ou, né, uma pessoa que tem aí uma autonomia no seu negócio precisa ter, entre outros. Nós não temos essa formação, mas nós temos essa veia. Você está entendendo? Ou seja, conscientemente eu não sou formada para sair, né, dos muros ali do hospital, digamos, ou da casinha, né, Ricardo, da UBS. Mas nós já somos preparados, digamos ali, né, de uma forma muito sutil, para sermos gestores. Então, a enfermagem, ela supervisiona, a enfermagem, ela dimensiona, a enfermagem, ela tem que estar ali intervindo, né, e ela tem que estar full time, ligado em tudo. Negócio é isso. O que que é empreender? Você tem que estar full time, né, Ricardo? Sim. A gente está atento a tudo, porque o mercado ele muda, o cliente muda. Então, em algum momento, durante, eu quero, mas tem a transição. Como é a transição? A transição é algo que muitas vezes você se vê só, né? Para onde eu vou? Com quem que eu vou? Será que esse passo é melhor, é mais assertivo? Com medo ou sem medo você vai dar, mas se você puder ser mais assertivo, melhor. Então, aí convergiu com o nosso reencontro, Ricardo fazendo a transição e nos reencontramos, não foi? E aí surgiu, né, toda essa proposta de trazermos aí, né, fomentarmos aquilo que já está aqui latente no enfermeiro, sabe? Que é ser empreendedor, ser protagonista. Que bacana. E foi aí que nasceu então a Start Care, né? Essa empresa que está o quê? Há um ano que vocês falaram, né? Queria que vocês contassem um pouco a história dela, como é que ela nasceu, o que que ela faz hoje. Nesse momento de transição, eu sempre, como eu falei, sempre tive essa veia empreendedora, né? Como todo bom empreendedor, eu quebrei várias vezes, né? Abri minha empresa em 2014, né? Para começar uma farmácia. E antes de começar a farmácia, eu já tinha falido. Eu não conseguia abrir a Nossa. farmácia, porque eu vendi um carro, né, que eu tinha para poder aplicar. Só que como eu não entendia de farmácia, como todo empreendedor que tenta ir com a força do braço, sem saber, olha, isso está dando, né? Na pandemia foi prova disso. Muitas portas se abriram para vender muita coisa e depois quebraram, porque não tinha sustentabilidade. Muitas farmácias abriram porque tinham que vender medicamentos para isso e depois quebraram. Então, assim, eu não tinha expertise, eu não tinha, né, essa expertise, então eu quebrei. Abri junto com outro enfermeiro uma agência de viagem, quebramos também, outro amigo. E aí, o último negócio que eu quebrei foi uma agência uma empresa de vacinação, uma sala de vacinação. A pandemia veio. Na pandemia estava toda bem estruturada, fizemos tudo que tinha que ser feito, né, conforme o Canvas e tal, para quem era, como é que era. Só que veio a pandemia. E aí a gente quebrou mais uma vez. E tudo isso fez parte de um crescimento. É que nem como o Elon Musk. Quantos foguetes ele explodiu para chegar hoje e ser a potência que a SpaceX é? Então,
essa trajetória, né, de errar para acertar, ela faz parte. O medo, ele faz parte das nossas emoções, mas o excesso de medo, não. Então, a gente precisava continuar com isso, né? Eu precisava continuar com isso. A empresa, ela vem, aí eu disse, Rosângela... E aí tem muita coisa que a gente precisa compartilhar aqui de Deus, né? Claro. Deus, em primeiro lugar, nos uniu, propósitos. E aí tem uma palavra que eu gosto muito que está em Eclesiastes 3, que diz assim, há tempo, né, para tudo e propósito para tudo. Então chegou o nosso tempo, chegou o nosso propósito. Então quando nós nos encontramos ano passado, abril do ano passado que começamos as conversas, né, e depois fomos amadurecer e aí novamente esse ano, né, um ano depois eu disse, amiga, esse é o momento. Ela disse, é verdade, é o momento. E aí ela fez o método CIS. Eu fiz o método CIS, que a metodologia que trabalha a questão da transformação de crenças, reprogramação de crenças e tal, do Paulo Vieira, da FebraCIS, e disse, é o nosso momento, agora é o nosso momento. Vamos sentar, vamos planejar. E aí começamos a planejar. E aí, olha, amigo, eu já estou trabalhando num projeto paralelo a isso, junto com a minha amiga Silvia, que também é da multinacional, que eu fazia parte. E a gente, então, beleza, se ela quiser vir, vamos somar. E a gente foi construindo. E ele foi crescendo de uma forma tão grande, o projeto Start Care Business, que quando a gente olha, né, amiga, do tempo para cá, nesse pouco tempo, né, que a gente está trabalhando nele, quão gigante ele é e quão transformador vai ser na vida dos enfermeiros, que não é aqueles que precisam, aqueles que querem e que acreditam que pode sim ganhar mais, que pode ter liberdade e pode fazer isso com